Para o filósofo Ezekiel Underegg, a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e criticado que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Ele falou isso porque a pesquisa é um procedimento formal como método pensativo reflexivo que requer um tratamento científico e construir no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. O desenvolvimento do projeto de pesquisa compreende 6 passos: seleção do tópico ou problema para investigação, definição e diferenciação do problema, levantamento de hipóteses de trabalho, coleta, sintetização e classificação dos dados, análise e interpretação dos dados e relatório do resultado da pesquisa. Temos 3 áreas principais, como o planejamento, as fases da pesquisa e a execução. Começando pelo planejamento, temos, em primeiro lugar, a decisão, que consiste no momento em que o pesquisador toma a decisão de realizá-la no interesse próprio de alguém ou de alguma entidade. Nem sempre é fácil determinar o que se pretende investigar. Na realização da pesquisa ainda é mais difícil, pois exige do pesquisador dedicação, persistência, paciência e esforço contínuo, além de pressupor uma série de conhecimentos anteriores e metodologia adequada para a realização da pesquisa. A seguir temos a especificação dos objetos, que consiste em determinar um objetivo para saber o que vai procurar e onde pretende alcançar, tornando assim o problema explícito e aumentando o conhecimento sobre determinado assunto. Nessa etapa se define a natureza do trabalho, que tipo de problema ele pode ser selecionado, o material coletar, se pode ser intrínseco ou extrínseco, teórico ou prático, geral ou específico, se é uma solução a curto ou a longo prazo. Nessa etapa você responde as perguntas por quê, para quê e para quem. Desde os objetos especificados, a gente entra em um outro tópico que é a elaboração de um esquema, em que você tem que elaborar um esquema. Basicamente se consiste em organizar todas as decisões que você tem tomado até agora no planejamento da pesquisa e elaborar um esquema que poderá ser ou não modificado e que facilite sua viabilidade. O esquema vai auxiliar o pesquisador a conseguir uma abordagem mais objetiva, imprimindo uma ordem lógica do trabalho. Logo após a parte do planejamento em que se resume o que pesquisar, temos que constituir uma equipe de trabalho. É um aspecto muito importante para o início da pesquisa. Engloba o recrutamento e treinamento de pessoas, distribuição das tarefas ou funções, indicações de locais de trabalho e todo o equipamento necessário ao pesquisador. Tendo em vista que a pesquisa também pode ser realizada por apenas uma pessoa. Após a montagem da equipe, temos que levantar recursos para poder financiar e gerenciar todo esse treinamento, distribuição de tarefas, etc., que dissemos no tópico anterior. E isso se resume a uma busca entre um patrocínio, e isso cabe ao pesquisador fazer uma previsão de gastos a serem feitos durante a pesquisa, especificando cada um deles. Seria, portanto, uma espécie de orçamento aproximado do montante de recursos necessários, e não pode ser tão rígido assim. Juntamente com a obtenção de recursos, deve ser feito um cronograma, para não desperdiçar o recurso adquirido. Com isso, encerramos a etapa do planejamento e entramos nas fases da pesquisa. Aqui, em primeiro lugar, devemos fazer a escolha do tema, que consiste no assunto que se deseja estudar e pesquisar. O trabalho de definir adequadamente o tema pode inclusive pendurar por toda a pesquisa. Nesse caso, deverá ser feito frequentemente revisto. Escolher o tema significa selecionar um assunto de acordo com as inclinações e as possibilidades, as aptidões e as tendências do que se propõe a elaborar um trabalho científico. Encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e determinado em função da pesquisa. O que nos leva ao nosso próximo tópico, que é o levantamento de dados. Para este tópico, poderemos utilizar da obtenção de dados
por 3 métodos de procedimentos, como a pesquisa documental, pesquisas bibliográficas e contatos diretos. A soma do material coletado aproveitável e adequado varia de acordo com a habilidade do investigador e sua experiência e capacidade de descobrir indícios ou subsídios de importância para seu trabalho. Também tem que tomar cuidado com o tipo de fonte que você utiliza, se é fonte primária ou secundária. As fontes primárias são as que você adquire, como dados históricos, dados bibliográficos, estatísticos, informações, pesquisas em geral e material cartográfico, por exemplo. Já fontes secundárias, como o próprio nome diz, é pego de outros meios, como a imprensa em geral e obras literárias, que nos leva ao nosso próximo tópico, que é a formulação do problema. Definir um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e exatos. Na formulação do problema deve haver clareza, concisão e objetividade. A ação clara do problema pode facilitar a construção da hipótese central. O problema deve ser levantado, formulado, de preferência em forma interrogativa, delimitando com indicações as variáveis que intervêm no estudo de possíveis relações entre si. Ao se indicar as variáveis, podemos colocar o problema e a hipótese, que devem ser feita também a indicação das variáveis se são dependentes ou independentes. Elas devem ser definidas com clareza e objetividade e de forma operacional. Todas as variáveis que podem interferir ou afetar o objeto em estudo devem não só ser levadas em consideração, mas também devidamente controladas para impedir o comprometimento ou o risco de invalidar a pesquisa. O que nos leva ao nosso próximo tópico, que é a delimitação da pesquisa. Delimitar a pesquisa é estabelecer limites para a investigação. A pesquisa pode ser limitada em relação ao assunto, selecionando um tópico a fim de impedir o que se torne muito extenso ou complexo. A extensão, porque nem sempre pode abranger todo o âmbito onde esse fato desenrola. Ou uma série de fatores, como meios humanos e econômicos. Após isso, temos a amostragem. A amostragem é uma parcela à parte conveniente selecionada do todo. É um subconjunto a qual os processos pela quais se determinam a amostragem. Após, temos a seleção dos métodos e técnicas, que são os métodos e as técnicas a serem empregados na pesquisa. Podem ser selecionados desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e da delimitação do universo ou da amostra. Com isso, temos que organizar o instrumental da pesquisa. Baseia na elaboração ou na organização dos instrumentos de investigação. Não é fácil, necessita tempo e é uma etapa muito importante da pesquisa. Após a elaboração dos instrumentos, temos que testar os instrumentos e os procedimentos para ver se são adequados à pesquisa. O procedimento mais utilizado para averiguar a sua validade é o teste preliminar, ou pré-teste. Consiste em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma pequena parte da população, do universo, ou da amostra, antes de ser aplicado definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. Seu objetivo, portanto, é verificar até que ponto os instrumentos têm realmente a condição de garantir os resultados isentos de erro. Terminando essa etapa, entramos na parte da execução, que em primeiro temos a coleta de dados, que é a etapa da pesquisa que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta dos dados previstos. É uma tarefa cansativa e toma quase sempre mais tempo do que se esperava. Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior. São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam de acordo com a circunstância ou com o tipo da investigação. Em que, linhas gerais, as técnicas de pesquisa são a coleta documental, observação, entrevista, questionário, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo e histórias de vida. Após a coleta, nós temos que elaborar os dados, de acordo com os procedimentos indicados anteriormente. Eles são elaborados e classificados de forma sistemática. Antes da análise e interpretação, os dados devem seguir os seguintes passos, como a seleção, a codificação e a tabulação. A tabulação pode ser feita à máquina ou à mão.
Em projetos menos ambiciosos, geralmente se utiliza a técnica da tabulação manual, que requer menos tempo e esforço, lida com pequeno número de casos e com poucas tabulações mistas, sendo menos dispendioso. Uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, temos que analisar e interpretar os dados, constituindo-se de ambas o núcleo central da pesquisa. Para Best, representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação. A importância dos dados está não em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações. Após a análise, é necessário a representação dos dados, como em tabelas, quadros e gráficos. Tabelas ou quadros é um método estático sistemático que apresenta os dados em colunas verticais ou fileiras horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou materiais da pesquisa. É bom auxiliar na apresentação dos dados, uma vez que facilita ao leitor a compreensão e interpretação rápida da massa dos dados, podendo apenas com uma olhada apresentar importantes detalhes e relações. Todavia, seu propósito mais importante é ajudar o investigador na distinção de diferenças, semelhanças e relações, por meio da clareza e destaque que a distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem a classificações. Quanto mais simples for a tabela ou quadro, concentrando-se sobre os limitados números de ideias, melhor ficam, mais claras e mais objetivas. Quando se tem muitos dados, é preferível utilizar um número maior de tabelas para não reduzir o seu valor interpretativo. Após uma representação clara dos dados, entramos na parte da conclusão, que é a última fase do planejamento e organização da pesquisa, que explicita os resultados finais e considera-os relevantes. As conclusões devem estar vinculadas à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado ou refutado. Em termos formais, é uma exposição fatual sobre o que foi investigado, analisado e interpretado. É uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e clareza. Sem a conclusão, o trabalho parece não estar terminado. A introdução e a conclusão de qualquer trabalho científico, via de regra, são as últimas partes a serem redigidas. Após isso, temos que expor o resultado final da pesquisa. Em geral, se dá o trabalho de fazer um relatório, que expõe o geral da pesquisa, desde o planejamento às conclusões, incluindo os processos metodológicos empregados. Deve ter como base a lógica, a imaginação e a precisão, ser expresso em linguagem simples, clara, objetiva, concisa e coerente. O relatório tem a finalidade de dar informações sobre os resultados da pesquisa, se possível com detalhes, para que eles possam alcançar a sua relevância. Com isso, eu termino meu trabalho 6 de metodologia científica. Meu nome é Vitor Amaro e até uma próxima.